Vamos falar um pouquinho aqui sobre agricultura e pecuária, principalmente. Nós podíamos falar da fruticultura ou qualquer uma outra cadeia produtiva aqui dentro do Brasil, com referências ao agronegócio brasileiro. Nós precisamos trabalhar a agricultura e pecuária de uma maneira a focar na diversificação, porque é a diversificação produtiva e comercial que garante o resultado. Nós não podemos focar e depender somente e unicamente de um mercado ou de um país. Isso chama-se sazonalidade. E é o que vem acontecendo no Brasil há muitos anos. Nenhum governo, nem Ministério da Agricultura apresentou projetos ou programas para nós diversificarmos. Todo mundo ficou quieto, como se fôssemos pertencentes à época ainda do imperialismo, né? Um Brasil colônia que trabalha somente como commodity lá na época do pau-brasil, do café, do cacau, que era somente exclusivamente uma cultura apenas e nós não diversificamos. Nós nos mantemos trabalhando como commodity desde aquela época até hoje e não pode. Nós precisamos diversificar. Diversificar a produção a partir da transformação e também a comercialização, porque isso fortalece o setor primário. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter o quê? Um Ministério da Agricultura que tenha gestão específica. Não essa bobagem que é hoje o Ministério da Agricultura, né? Sem foco, ministros cada vez mais descapacitados, 100% políticos e que, ao invés de aproximar, estão afastando o agronegócio lá onde tudo acontece, né, pelos corredores do agronegócio de gabinete em Brasília. Então, agricultura e pecuária faz com que o produtor hoje, e há muitos anos, trabalhe apenas com commodity. E commodity é um risco muito alto, porque o mercado define o volume e define o preço. E como nós estamos falando de culturas e cadeias produtivas com uma característica principal, que é o qual? O custo alto de produção e o preço definido pela oferta, nós estamos colocando o agronegócio, principalmente o setor primário, cada vez mais numa situação de risco. Produzir e comercializar commodities, o que é? Commodities para mim já tem um significado de algo cômodo, ninguém vai querer mudar, porque do jeito que está indo, está gerando notícias que parecem que são reais e não são. Mas produzir e comercializar commodities traz o quê? Um grande fluxo financeiro, somente isso, não margem de lucro. Trabalha a necessidade do país, porque precisa de representatividade no PIB, mas não agrega valor. Agora, se nós transformássemos um percentual dessas commodities, trabalhasse de uma maneira a beneficiá-las, nós íamos ter valor agregado, muito valor agregado, maior margem de lucro, diversificação principalmente na parte final, que aí está relacionada aos mercados. Nós não ficaríamos nas mãos de ninguém. Então nós precisaríamos mais do que nunca definir percentuais de produção, commodities ou produtos transformados para mercado interno e externo, garantindo margem de lucro, fluxo de caixa, que aí dá para nós mantermos uma atividade econômica sustentável. E aí nós poderíamos ampliar os negócios, melhorar as oportunidades para todos, principalmente para o setor primário, que é o setor que produz, que é a verdadeira locomotiva do agronegócio brasileiro.